Fala, galera dos bastidores, bem-vindos ao canal Bastidores da Arquibancada, notícia aí de momento e bombástica, não só para a torcida do Vasco, mas também para o futebol brasileiro aí, porque a gente está vivendo aí, né, as notícias que envolvem a chegada da SAF no futebol brasileiro. O primeiro clube a discutir isso foi o Botafogo, o primeiro a fechar foi o Cruzeiro com o Ronaldo, o Botafogo logo em seguida, né, e agora o Vasco. Né? A notícia aí de momento é que teria ali já uma carta de intenção de um grupo russo liderado por um dos homens mais ricos do mundo, né? Abramovich, ele mesmo, dono do Chelsea, né? Que teria ali a intenção de investir $1 bilhão no Vasco, aproximadamente 5,4 bilhões de reais. É óbvio que essa notícia mexe aí com o futebol brasileiro, né? E a gente vai abordar um pouquinho sobre esse assunto. Não é botar chope aí, água no chope da torcida do Vasco, mas primeiro a gente tem que analisar o seguinte: Botafogo, gente, foi um clube que discute, né, essa questão da SAF, Sociedade Anônima de Futebol, há mais ou menos uns 3 anos. Começou ali com os Moreira Salles, com a situação do clube, depois o Botafogo se preparou, né, com uma gestão profissional, que arrumou a casa para a chegada do investidor. O Ronaldo, ele sofre muitas críticas da imprensa e da própria torcida do Cruzeiro, porque o Ronaldo não teve essa preparação que o Botafogo teve, né? Portanto, ele está já trocando o pneu ali com o carro rodando. Então o Ronaldo, ele chega num momento diferente no Cruzeiro, e agora que ele está começando a fazer mapeando e fazer o freio de arrumação que tem que fazer no Cruzeiro, que o Botafogo já fez. O Botafogo demitiu mais de 100 funcionários, o Botafogo tomou ali medidas na gestão que prepararam o terreno. Por que eu falo isso para a torcida do Vasco? É óbvio que a notícia para a torcida do Vasco é maravilhosa, mas o Vasco, a gente tem que lembrar que ele é dividido politicamente em vários grupos, né? Inclusive, um deles, liderado por uma das maiores forças políticas do Vasco, o Levinciano, ele desmentiu essa possibilidade dessa carta de intenção. O que se discute dentro do Vasco, né, é a questão do Vasco virar uma SAF, a SAF do Vasco, né? Isso vai ser discutido dentro do Vasco. Lembrando que há várias divisões políticas e o caminho para o Vasco voltar a ser um clube grande, um clube que vai dar alegria à sua torcida, é unindo essas forças políticas. É assim que eu penso, né? Mas assim, voltando ao assunto, a SAF do Vasco aí, teria uma carta de intenção, né, no valor de $1 bilhão, né? Já teria ali conversas com os vascaínos, né, com a cúpula do Vasco, mas o Vasco teria que virar SAF, teria que passar todo aquele processo que o Botafogo, por exemplo, passou. E eu falo para a diretoria do Vasco que primeiro vocês têm que discutir isso internamente, né? Isso vai passar pela Conselho Deliberativo do Vasco, isso passa pelos associados do Vasco. Existe um tempo de maturação dentro do clube para que o Vasco possa se preparar para receber esse investimento. Mas, de fato, eu acho que o Vasco entra de cabeça agora nessa questão da SAF. Não dá mais para o clube continuar do jeito que está, e ele provavelmente vai seguir o caminho do Botafogo e Cruzeiro, porque também está quebrado, né? Todo mundo sabe aí a condição do Vasco. Mas a notícia de momento é que existe ali carta de intenção, né, liderada pelo Roman Abramovich, para assumir ali o futebol do Vasco. Isso mexe com a torcida do Vasco, que entrou na rede social ali do Roman Abramovich, invadiu a rede social dele e já tem mais de 10 mil comentários ali num dos posts ali do Roman Abramovich, o que com certeza ele vai chamar a atenção ali do magnata russo. De qualquer forma, fica aqui a reflexão, não só para a torcida do Vasco, do Cruzeiro, do Botafogo, que vivem hoje essa condição aí de mudança de mentalidade. A torcida do Botafogo já discute isso há 3 anos, é muito mais fácil para a gente receber essa notícia, mas a gente tem que entender que quando as coisas acontecem no rival, no vizinho, né, outro clube, né, também olha isso,
olha as coisas positivas e vai acabar abreviando, né? Aquilo que seria arrastado acontece com muito menos tempo. Ou seja, o Vasco também tem a possibilidade de se organizar num curto espaço de tempo e fazer a SAF do Vasco. Então fica aí a notícia do dia aí, né? E você, torcedor aí do Botafogo, do Vasco, do Cruzeiro, do futebol brasileiro, como é que vocês encaram essa notícia e da possibilidade do Vasco virar uma SAF e ter ali uma carta de intenção do dono do Chelsea, né? Roman Abramovich, um dos homens mais ricos aí do mundo. Vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos. Eu sou torcedor do Botafogo, tô até agora esperando o Pix aí do John Texco. Tá aí para sair aí, cair na conta do fogão. Senta o dedo no like, se inscreve no canal, comenta aí. Um abraço a todos. Fogo neles!